Como o nosso foco é em algo ligado à contabilidade ou à consultoria, essa velocidade de venda ele é mais restrita, mas é mais complexa também. Então, por isso, essa venda ela pode ser um pouco mais lenta. Agora, quem está focado apenas em vender o sistema, acompanhar junto ao cliente e ter aquele serviço direto, rápido, dinâmico, uma pessoa consegue fazer a venda. Perfeito. Uma pessoa consegue conversar com o cliente, indicar e partir para o próximo. Entende? Sim. Então, assim, tudo bem, eu tenho uma equipe, dá para poder acompanhar. Mas se você vai começar agora, você não vai começar com uma equipe, você, sozinho, você vai conseguir fazer. De tão simples que é, prático que é. Conhecendo a ferramenta, conhecendo o mercado, você consegue implementar rápido. Quando eu falei para um cliente, perguntou bem assim, quanto tempo você demora para colocar o sistema para funcionar? Aí eu falei, amanhã. Aí ele, como assim amanhã? Amanhã. Você me passa os dados agora, eu coloco no sistema. Aí ele perguntou, mas e a minha filtragem? Meu cadastro de cliente, meu cadastro de fornecedor? Eu falei assim, olha, eu mando para eles lá e peço. Aí peço para colocar no sistema e você vai começar já com o cadastro do cliente e produto para vender. Sim. Aí ele, então vamos fazer então. Então, quando a gente fala para o cliente, ele não acredita, é porque ele vem com alguns maus costumes do mercado, de outras experiências ruins que teve no mercado, né? E às vezes algumas pessoas podem ter dificuldade de acreditar que vai implementar rápido, mas implementa rápido, vende rápido, e nós temos uma equipe muito boa aí de suporte que faz com que avance, né, no treinamento, que já é gravado, já tem um treinamento bem robusto no sistema, Sim. mais o suporte online, então não tem dificuldade nenhuma para começar, né? Então é bem rápido mesmo. Seja muito bem-vindo ao canal Conexões eGestor. Hoje estamos voltando com as nossas entrevistas live, né? Com contadores, parceiros que estão nas nossas carteiras, e a ideia é que tenham bastante entrevistados com cases de sucesso e também experiências, né, em relação à nossa parceria. E hoje eu tenho um convidado bastante especial, que é da minha carteira. Eu me chamo Murilo, sou farmer do eGestor e trago o Alan Inácio da Etros Contabilidade para nos contar um pouquinho da experiência dele com a parceria. Seja muito bem-vindo, Alan, e primeiramente muito obrigado, né, por comparecer aí à nossa live. Eu que agradeço, é um prazer participar e compartilhar um pouco dessa experiência aí com a ferramenta eGestor, que vem nos surpreendendo cada vez mais depois que nós iniciamos essa parceria. Show de bola, Alan. É um prazer ter você aqui. E eu gostaria, para iniciar essa conversa, que o Alan se apresentasse, que ele contasse um pouquinho da sua parte profissional, de quem que é o Alan realmente e, claro, da Etros Contabilidade. Nós trabalhávamos com consultoria, né? Tínhamos uma ferramenta de gestão para auxiliar nessa consultoria. Então, a gente já vem trabalhando já há 10 anos, atendendo empresas nesse perfil, até que em um determinado momento a gente percebeu que precisava de uma ferramenta mais dinâmica, mais modular, que fosse online, que tivesse recurso que facilitasse na gestão da empresa. E como a gente percebeu a necessidade dos clientes em relação à contabilidade, foi quando também a gente iniciou a atividade contábil para atender essas empresas e passamos a prestar tanto a consultoria como a contabilidade e para ligar isso, para juntar uma ferramenta. Tem que ter uma ferramenta. E essa ferramenta sendo online, tendo facilidade de transportar informação entre o que o cliente opera no dia a dia com o que a contabilidade precisa, era fundamental descobrir uma ferramenta que pudesse ser confiável, que pudesse ser fácil de operar. E foi quando a gente partiu para experimentar o eGestor e nós estamos surpreendendo cada vez mais desde quando iniciamos essa parceria com a ferramenta. Perfeito. Então, o eGestor, ele serviu de elo para a contabilidade, para o software, para a consultoria. Uhum. E assim, já que você contou que a ferramenta é o principal, né? O que você notava no início, Alan? Poxa, o meu cliente ele tá um pouco desorganizado, eu tenho um retrabalho com ele. Quando eu vou inserir a consultoria, eu não consigo ter os resultados que eu esperava, porque não tem essa organização, ou o cliente ele não consegue ser independente, né? O necessário. Uhum. Como que foi isso para você? E você, poxa, não, eu vou no mercado, eu vou buscar uma ferramenta que se molde ao meu negócio e consiga fazer isso. Conta um pouquinho para nós. São duas situações. A gente tem o empresário lá, né, com sua empresa, com suas atividades operacionais do dia a dia,
em que ele tem dificuldade de realizar lançamento devido à burocracia que encontra na ferramenta que utiliza. Então, quando eu apresentei o e-gestor com facilidade de lançamento, informações integradas, a possibilidade de certos lançamentos eles serem automatizados, né? Não deixando a possibilidade de ter erro, mesmo que lance, mas lança errado, né? Então, Sim. a gente sabe que para quem está prestando a consultoria, a informação tem que ser precisa. Então, se eu tenho uma nota de compra e eu tenho contas a pagar que veio fielmente da nota de compra, não tem o erro da digitação, né? Então, se eu tenho uma venda, eu tenho automaticamente um contas a receber que veio fielmente, né, daquela venda. Agora, na contabilidade, eu tenho um outro lado, que é o dia a dia do empresário, ele realizando esses lançamentos, né, que são agora reais, são seguros, sendo transportados para a contabilidade, sem eu ter a necessidade de ficar aqui no escritório redigitando todo o lançamento manual, né? Sim, Porque sim. lá do outro lado já foi feito, e ele é seguro, porque ele veio da nota de compra, ele foi da nota de venda e assim por diante. Então, a Perfeito. ferramenta passa a ser uma peça fundamental ali. O sistema é uma ferramenta, né, fundamental para que tenha esse elo de ligação entre o dia a dia na empresa, lá no empresário, e a contabilidade acompanhando essa movimentação. E no caso da consultoria é quando une essas duas peças, e aí dá, né, show, aí é show demais. Sim. E Alan, uma pergunta. O cliente da contabilidade, tá? Isso até por experiência dentro da minha carteira aqui de parceiros, né? Eu escuto bastante. Por exemplo, poxa, dentro da consultoria, tá? Uhum. Da consultoria, você coloca o e-gestor e dá a consultoria por quanto tempo? Como que você faz isso? Aí depois o e-gestor segue? Como que você criou esse elo entre o e-gestor e a consultoria para determinado tempo, né? Acaba sendo consequência desse processo inicial, onde presta-se uma consultoria e o cliente ele queira continuar utilizando a ferramenta. Isso. Porque o objetivo é esse, e eu acabo tendo esse vínculo com essa empresa, mesmo que ele não tenha a consultoria, mas eu acabo tendo esse vínculo por causa do sistema lá. E ele, por exemplo, o processo da consultoria encerra, né? Ele tem ali as metas onde ele vai ter que cumprir, ele vai trabalhar, vai desenvolver, e a partir dali, quando encerra o processo da consultoria, ele segue com uma norma de trabalho. A gente sabe que as empresas, elas passam por mudanças e mutações constantemente. Consequentemente, ele vai voltar a ter uma nova consultoria devido a essas mudanças. Mas até lá, ele utiliza a ferramenta, né? Então, eu continuo tendo um vínculo com ele até ele precisar de novo de uma nova consultoria, e não necessariamente só naquela fase inicial. É todo um processo que continua, né? Eu te pergunto isso porque muito na minha carteira de clientes falam sobre. Por exemplo, poxa, eu vou lá, dou a consultoria durante 6 meses, meio ano, eu ajudo a ajustar o financeiro, né? Vamos lá, só tô dando um exemplo, né? Sim. E após isso, o cliente às vezes não quer ficar com o sistema ou algo assim. Mas não, aí que tá, de você conseguir manter esse elo. Você pode não ter o cliente mais na consultoria, mas ele segue na recorrência e te dá, por exemplo, a questão do e-gestor. Então, você mantém esse cliente dentro da carteira em questão do sistema. E isso é importante, porque daí passa da funcionalidade para se tornar algo comercial. Eu tô certo? Sim, isso mesmo. O processo definido já direciona para que ele encontre os resultados que ele quer. Então, se ele tem uma ferramenta que ele tem suporte, é online, ele pode usar multiplataformas, aonde ele estiver, celular, tablet, computador, notebook, não importa. Ele está em qualquer lugar, ele consegue operar. Processos que podem ser automatizados, que vão funcionar sozinho, né? Então, ele tem a confiança de que ele está bem servido em relação ao sistema. Então, foi compactado para o negócio dele, foi ajustado para o negócio dele, né? Então, ele não vai fazer lançamentos desnecessários, rotina que não pertence ao seu dia a dia. Então, por isso que ele fica confortável com a ferramenta. É um desconforto quando não é feito exatamente esse levantamento da sua rotina diária da com maneira aquilo que correta. a ferramenta oferece. Exato. Então, assim, a ferramenta tem recurso e eu vou ajustar conforme a necessidade do cliente para que o cliente tenha o melhor retorno. Se ele está tendo retorno que satisfaz, por que trocar? Por que mexer no time que está ganhando? Perfeito, perfeito. E assim, Alan, você comentou a questão de colocar a ferramenta. E quem está assistindo, às vezes, quer se tornar um representante, às vezes é um contador, um consultor,
A gente sabe que a parte comercial, ela não é, às vezes, a prioridade, tá? Daí eu vou pular um pouquinho para a parte comercial. Sei que Sim. você falou que a funcionalidade, ela é muito boa, ela se vende ao Uhum. cliente, né? De deixar o Uhum. ajuste, de fazer ele ficar com a ferramenta. Sim. Mas, Sim. no início, conta para nós, assim, para quem tá Uhum. entrando. Isso você pode falar para quem quer se tornar um representante. Aham. Como É. que foi o teu Pra... início em vendas e parte comercial daí? Tanto pode falar Uhum. da contabilidade, da consultoria e em relação a software. Uhum. Uhum. Tanto na consultoria, como na contabilidade, ou no software. Existe uma regra básica, é de que quando você conhece o setor que você quer atuar, a área que você quer atuar, você vai falar a língua daquele que precisa, que tem a necessidade. Então, em relação ao sistema, por exemplo, é muito particular isso, principalmente porque você lida com todas as necessidades do dia a dia de uma empresa, das pequenas à grande, dentro de uma empresa tem necessidade de passar a informação por dentro do sistema, né? Então, ele precisa realizar a gestão da empresa, controlando tanto os mínimos detalhes no dia a dia, como as coisas mais complexas no processo. Quando você pega um setor para atuar, e quando eu comecei no mercado automotivo, né, que aí tem autopeças, Automotivo. oficinas, centro automotivo, Esse então já seria um um perfil, uma que você. característica, isso Aham, aí. sim, Ao conhecer o mercado que você vai atuar, primeiro conhecendo o mercado, você sabe o que a ferramenta pode atender como deficiência naquele mercado. Então, quando você chega para uma empresa para poder oferecer um sistema e você conhece as dores daquela empresa, porque você conhece o mercado, você sabe que a maioria das empresas tem aquela dificuldade, você começa a ter a atenção sem que você tenha que se esforçar muito para convencer de que você entende, que você sabe a dificuldade que ele está passando. sim, Porque ele pode olhar de maneira de que você é um vendedor apenas, mas quando você conhece a necessidade dele, ele te enxerga como alguém que vai resolver o problema dele. Essa é a questão. Além de oferecer um sistema que você vai mostrar que é bom, que tem funcionalidades, que pode ajudar, isso não convence apenas. Dizer isso não convence. E eu falo isso francamente. Agora, quando você chega e fala de uma necessidade que ele tem e apresenta uma forma de resolver aquilo, porque ele não sabe como resolver, aí ele te ouve. sim, Aí sim ele vai avaliar, opa, essa ferramenta ela realmente é consistente, né? Ela tem procedência, ela tem suporte, né? Tem como eu resolver os meus problemas, porque ele ouviu primeiro algo que resolve o seu problema. Então, primeiro é identificar o mercado. Identificou o mercado? Identifique quais são os problemas que aquele mercado tem. A partir daí, você consegue oferecer. A facilidade do e-gestor é que você pode escolher vários mercados para poder estudar. Escolhe aquele que mais lhe convém, que você tem mais intimidade. Não precisa ser necessariamente o automotivo. No meu caso foi, porque eu já tinha experiências anteriores já no mercado automotivo. Então eu sim, peguei e ajustei àquele mercado. Mas existem outros, né, outros setores, né, sim, que você sim. pode atuar e assim E, uhum. atender. E dentro, eu vou pegando o fio que você vai me falando, né? Porque Ok. aí tem perguntas. Você falou de Uhum, perfil, você falou de uhum, conhecer o mercado. E uhum, aí eu vou nessa pergunta do perfil. O que que tu nota na tua carteira, assim? Eu sei que o e-gestor, ele consegue atender, né, muitos uhum, perfis, ele tem essa uhum. facilidade, até para escolher Sim. onde você vai trabalhar. Mas dentro da tua carteira, Alan, o que que tu nota, assim, que você teve mais facilidade de conseguir implementar o e-gestor? Claro, dentro de você conhecer as necessidades, de você conhecer como que tá funcionando o processo, porque a vinda do e-gestor, ela se vem através de conhecer o processo. Assim como Sim. você falou: "Poxa, eu vou chegar lá na Sim. loja automotiva, vou Sim. entender, poxa, o que está acontecendo em relação ao processo de estoque, ao processo de Sim. vendas, né, de Sim. relatórios, eu estou conseguindo saber o que que eu vendo, o que que eu não vendo, enfim. Mas o que que tu nota na tua carteira? Poxa, aqui eu tenho esses perfis que eu vendo mais, esses perfis que atendem melhor, até para nós entendermos, né, como que funciona isso. É. As empresas que vendem produtos, e não necessariamente seria autopeças, mas toda empresa que vende produto, o e-gestor ele tem uma facilidade muito grande para poder atender e cria um dinamismo muito prático, né, na empresa, no dia a dia para vender. É muito simples a operação. Então, não significa que não tem ferramentas e por isso é simples. Não, ele tem recurso, melhor dizendo. Não é que não tem recurso, ele tem vários recursos, mas você consegue simplificar uma rotina para que a venda direta do produto Uhum. seja muito mais fácil Sim, fazer. Então, você pega um sistema,
comparando com outros do mercado, como eu já tinha utilizado outros, e coloca o e-gestor de frente, você tem menos tempo na execução de uma venda. E isso, para a empresa, é um ganho enorme. Sim. Entende? Então, isso facilita. Outra coisa, eu tenho um vendedor que ele está no meio da loja e ele faz a venda lá. Ele não vai no balcão fazer a venda. Isso é um outro ganho enorme. Então, na venda de produtos, a gente tem uma velocidade muito grande para atender o cliente, e isso realmente faz muita diferença nessas empresas. E eu percebi que elas gostaram demais de usar o e-gestor exatamente por causa dessa facilidade. Sim. E uma pergunta, Alan, em relação ao que você acaba de comentar em relação às facilidades do e-gestor, né? Ele ser online, como que você trabalha essa ideia? É um ganho para você? Por exemplo, poxa, eu tenho como entrar, tô com um cliente lá que tá com problema, não tá conseguindo fazer uma venda. Vou pegar esse exemplo que você deu agora. Sim. Poxa, tá conseguindo fazer uma venda. Aí a gente sempre sabe que, apesar de ter toda a questão do suporte, você ter uma equipe, vai ser relacionado ao Alan. Poxa, eu vou ligar para o Alan lá para ele me ajudar. Muitas vezes, em sistemas instalados, você precisa ter na máquina, né? Conta essa questão para nós. Como que é para ti no dia a dia do teu escritório, de você poder colocar a sua equipe também, colocar o Alan em prática, mesmo estando no escritório, o cliente lá na loja dele, e você acessa simultâneo? Então vamos lá. Nós temos dois casos aqui, duas situações. Uma é que o cliente, ele até uma empresa que eu apresentei recentemente, falou bem assim, tá, você está me oferecendo para colocar online, mas e se eu ficar sem internet? Eu fico sem sistema. Sim. Eu não consigo operar, né? Essa aqui é a clássica. E ele realmente utiliza lá um sistema instalado, que na época foi eu que realmente coloquei, ele é meu cliente, o sistema não opera lá ainda, instalado fisicamente, e eu estou migrando para colocar o e-gestor. E ele falou isso para mim. Aí eu falei, tá, e se o seu computador queimar, é a mesma coisa, não? Porém, o e-gestor, você abre o celular e continua trabalhando normalmente. Você compra, vende, entra, o seu telefone funciona. O seu telefone tem internet, o seu telefone tem acesso, né? Então você não fica preso porque a internet da empresa parou, mas do celular não, tenho certeza que não. Aí ele riu e falou, não para, realmente não fico sem internet no celular. Pois é, você entra no celular e opera, não tem problema em relação a isso. Uma outra questão é que essa do suporte, quando o cliente tem essa dúvida, ele liga para o escritório, né? Ele tem um suporte lá no chat, que ele pode chamar e conversar direto com a equipe do gestor, que vai entender lá as suas necessidades e vai ajudá-lo. Mas a gente também recebe a ligação do cliente aqui e a gente vai dar esse apoio para ele direcionar. Sim. Só que, quando eu trabalhava com um sistema instalado, eu tinha que ter realmente uma equipe de suporte aqui. Na mudança de sistema para passar a trabalhar com o e-gestor, eu não preciso ter uma equipe de suporte. Então, é muito mais fácil eu trabalhar agora com a equipe que havia para poder dar suporte, dando consultoria, direcionando e tendo outras atividades, do que realmente dar suporte para resolver problemas que o cliente está tendo, uma vez que ele já tem isso diretamente ao e-gestor. Ele clica no chat e lá ele já tem a resposta, né? Tem a solução. Então eu tive que também mudar o meu escritório em relação a isso, que claro que foi um ganho. Sim, sim. Mas em relação ao teu cliente, assim, ele primeiro procura você. Ele primeiro procura você. Ele procura porque a gente tem um vínculo, né? Ele procura. Agora, depende do qual é o problema, qual é a dificuldade que ele está tendo. Ele já sabe que aquilo que é simples, ele vai no chat. Vai direto no chat. E ele tem a resposta. Aquilo que é mais complexo, ele vai me procurar. E eu tenho interesse que ele me procure. Sim. Por quê? Porque será uma nova venda. Será consultoria. Tem outras necessidades. Ele entender, por exemplo, como entrar com uma nota de compra, não é a mesma coisa dele passar a fazer conta e saber qual é o custo real que ele poderia ter do produto para saber qual é o lucro que ele vai ter de fato naquela venda. E como que ele pode ter isso como padrão para os outros produtos no estoque. Ou seja, ele precisa de uma consultoria, ele precisa de outro serviço. Sim. Então, eu quero que ele procure. Sim, tem uma coisa também, Alan, que eu vou fazer um gancho, tá, aqui. Que é o pessoal, né? Porque o atendimento, por mais que entre no chat, às vezes, poxa, é um chatbot ou algo assim, não. No e-gestor é todo um time de pessoal, então fica mais humanizado. É a questão que você falou lá no início, é de se moldar ao cliente, ao que ele precisa. Então isso é um ponto muito positivo. Alan, mudando um pouquinho, me conta assim, ó, como que foi a percepção do cliente? Poxa, eu vou procurar a Etrus Contabilidade, tá? Eu sou cliente, eu preciso de uma contabilidade, de uma consultoria, enfim. Mas eu chego lá,
e eu vejo que no portfólio eles já me entregam no momento que eu vou começar os serviços com a Etros, né, eu diria assim, de Sim. consultoria de contabilidade, eles vão me entregar um software. Como que foi a receptividade do teu cliente, daqueles que estão buscando o teu serviço? Aí tem um processo, porque talvez o cliente ele tenha uma necessidade lá, que seja da contabilidade, por exemplo, ele está querendo trocar de contabilidade. Opa, E ele não sabe que ele pode ter uma outra ferramenta para operar. Ele não está procurando para trocar de sistema, ele está trocando de contabilidade. E aí eu tenho que fazer uma apresentação para ele. Como é que funciona isso? Eu ter a contabilidade e o porquê de um outro sistema. Então, o cliente ele não é obrigado, tudo bem, a ter a contabilidade e o sistema. Mas quando eu apresento para ele, no final das contas, ele troca. Por quê? Está mais em conta. Por quê? Porque ele tem mais ferramentas. Por quê? Porque ele vai ter retorno. Ele começa a sentir que ele também tem a necessidade de trocar de sistema que ele não sentia. sim. Então, acontece natural. Eu não tive uma rejeição. Então, quem quis, eu apresentei e troquei. Sim. Então, foi natural. Entendeu? Isso eu te Pode pergunto, Alan, assim, porque tudo que a gente vai fazendo é em relação à experiência, né? Porque muita gente, poxa, como que eu vou fazer para o meu cliente usar uma ferramenta nova? Como que ele vai chegar no meu escritório e já vai aderir uma ferramenta? Por isso a pergunta, entende? Da receptividade em relação a novos clientes, aos clientes que estão chegando diretamente no teu escritório. Certo? Sim. Alan, queria que você deixasse para nós aí o que tu acha em relação à parceria para aqueles que estão chegando, o que você indicaria fazer para começar a vender mais, para mudar realmente, assim, aos contadores que estão chegando, aos consultores que estão chegando, para mudar a realidade da contabilidade e conseguir com o sistema, né, fazer essa mudança. Primeiro de tudo, é conhecer, nesse caso aí, conhecer a ferramenta. Se você já tem um mercado para atuar e você precisa da ferramenta para poder atuar, conheça muito a ferramenta. Use, teste, né? Compare aquilo que você conhece do mercado naquilo que a ferramenta oferece. E quanto mais você conhece a ferramenta, melhor é para poder implementar na empresa. E não é por forçar no convencimento, é só pela facilidade de conversar com o cliente fica encantado quando a gente apresenta como resolver um problema que ele não conseguia ver uma saída. Então, conhecendo a ferramenta é fundamental. Sim. Alan, para terminar, assim, atualmente você tem uma equipe de comercial? É você só o comercial? Como que funciona? Também isso eu te pergunto, porque muita gente que está escutando a live, olhando a live, se questiona, poxa, para mim vender eu preciso ter uma equipe, qual o processo eu faço? Então, deixa para nós, assim, essa última palavrinha. Se precisa de uma equipe ou você consegue fazer, como é que você consegue simplificar esse processo e colocar o sistema para vender? Acredito que cada caso é um caso, né? E aí cada um vai tendo um foco e uma necessidade. Como o nosso foco é em algo ligado à contabilidade ou à consultoria, então essa velocidade de venda ele é mais restrita, mas é mais complexa também. Então, por isso, essa venda ela pode ser um pouco mais lenta. Agora, quem está focado apenas em vender o sistema, acompanhar junto ao cliente e ter aquele serviço direto, rápido, dinâmico, uma pessoa consegue fazer a venda. Uma pessoa consegue conversar com o cliente, indicar e partir para o próximo. Entende? Então, assim, tudo bem, eu tenho uma equipe, dá para poder acompanhar. Mas se você vai começar agora, você não vai começar com uma equipe, você, sozinho, você vai conseguir fazer. De tão simples que é, prático que é. Conhecendo a ferramenta, conhecendo o mercado, você consegue implementar rápido. Quando eu falei para um cliente, bem assim, ele me perguntou, foi na semana passada, ele perguntou bem assim, quanto tempo você demora para colocar o sistema para funcionar? Aí eu falei, amanhã. Olha só. Aí ele, como assim amanhã? Amanhã. Você me passa os dados agora, eu coloco no sistema. Aí ele perguntou, mas e a minha filtragem? Meu cadastro de cliente, meu cadastro de fornecedor? Eu falei assim, olha, eu mando para eles lá e peço. Aí peço para colocar no sistema e você vai começar já com o cadastro do cliente e produto para vender. Sim. Aí ele, então vamos fazer então. Então, quando a gente fala para o cliente, ele não acredita, é porque ele vem com alguns maus costumes do mercado, de outras experiências ruins que teve no mercado, né? E às vezes algumas pessoas podem ter dificuldade de acreditar que vai implementar rápido, mas implementa rápido, vende rápido, e nós temos uma equipe muito boa aí,
de suporte que faz com que avance, né, no treinamento, que já é gravado, já tem um treinamento bem robusto no sistema, Sim. mais o suporte online, então não tem dificuldade nenhuma para começar, né? Então é bem rápido mesmo. Então, para você que está assistindo a live e quer investir, quer começar um novo negócio, transformar a sua contabilidade, consultoria, né? Esse depoimento do Alan é simplesmente perfeito, né? E Alan, para finalizar, quer deixar algum recadinho, alguma coisa assim em relação à contabilidade? Quando você começar com o sistema e começar a acompanhar o cliente e vendo a necessidade do cliente, é bem provável que você vai sentir outras necessidades, ou de consultoria ou de contabilidade. Quem sabe todos nós estaremos batendo papo depois de que começou com o sistema e depois virou contador ou consultor. Então, quem vai começar só com o sistema, com certeza vai trilhar um desses caminhos, ou Já vai achar uma consultoria ou profissão, contabilidade. então. Vai, com certeza. Show de bola. Alan, eu queria te agradecer, tá, por esse bate-papo, queria te agradecer pela tua atenção, disponibilidade. Enfim, um grande abraço, estou à sua disposição, pode chamar, pode comentar ali, tá? E você que está assistindo, siga o nosso canal, né? Deixe seu like, compartilhe ali, Conexões e Gestor. Alan, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Tá? Prazer.